Vocês sempre estão mais animados no louvor. O primeiro boa noite já está se adaptando. Boa noite. Viu? Ganhei pro pessoal aqui. Foi o André daqui? Querido, antes de estarmos lendo, ouvindo do Senhor, eu queria fazer um aviso que se torna um convite e desafio. Nós, no final, até o final do ano, nós teremos a oportunidade, e aqueles que não participaram, vamos estar orando e também entendendo a oportunidade de fazer parte do Impacto Radical. Eu não sei se você conhece o projeto, mas é um projeto que te leva a ter uma experiência e uma perspectiva diferente do Evangelho, diferente de uma vida com Deus. E nós, como igreja, queremos estar ajudando, cooperando. Então, o que nós vamos estar fazendo? Eu peço que você que entende, você que ainda não participou, esteja me procurando, procure a Marcele ao final do culto, para que você possa entregar algumas informações e fazer a sua inscrição. Nós vamos estar como igreja ajudando naquilo que for possível, tanto financeiramente, quanto espiritualmente, quanto também te acolhendo no após. Mas o Impacto Radical tem como grande princípio fazer com que o seu coração seja transformado. E a partir disso você viva algo diferente e mais profundo com Deus. Então você que não participou está sendo desafiado. Carlos Magno, então, está no desafio. Ó, Janaína já está falando, por essa eu não esperava. Está no desafio, tem gente. Carlão já disse que, não, vamos, pastor. Já falou, vamos, pastor Janaína. Então, assim, você procura, se inscreva, no final a gente consegue dar mais detalhes. E nós temos também o impacto voltado para os adolescentes. Só a pastora Érica animada, gente? Vou de novo, vou repetir, eu estava aqui, ó. Nós temos também o impacto voltado para adolescentes, o qual você pode participar enviando, orando. Então, nós vamos estar juntos enviando, porque a partir disso, nós temos algo florescendo diferente. Quem já participou do impacto, do desafio, levanta a mão. Faz toda a diferença, sim ou não? Não posso contar mais nada, você vai ter que participar para saber, tá bom? Perfeito. A data é dia 20, que começa numa sexta-noite, 20 até o dia 22, que é o domingo. Essa é a próxima data, já estamos atentos. E eu preciso que você se posicione para se inscrever, porque assim que surgirem vagas, a gente vai ficar já mandando. Sabe aquele pessoal que fica atento? Quando mandar, já manda a sua ficha, e vai mandar todos. E nós vamos estar juntos nessa, tá bom? Depois eu vou trazer mais detalhes da data do TIM, que no caso é o impacto para adolescentes, tá bom? Querido, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. E eu queria dizer que eu senti falta de muita gente hoje de manhã. Senti falta. Senti falta. Olha, quem não veio perdeu. Eu aprendi a contar uma história com uma folha de papel e ensinar Jesus. Que isso, pastor? Aprendi. Depois eu te ensino, Maico. Depois eu te ensino. Gessilane, não é isso? Gessilane. Aprendi aonde? Na EBD. Se você não veio, você perdeu isso, gente. É incrível, a folha se transforma na sua mão. Quando você vai ver, a folha virou... Não vou falar o que vira, que tem que aprender. A classe sobre o amor também foi bênção. Sentimos falta, sabia? Teve muita cadeira vazia. Faltava você nela. Então sentimos falta. Você deve estar pensando assim, o pastor falou o texto, eu não percebi qual era. Efésios capítulo 2, versículo 19. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, espera. Espera, isso aí. Misericórdia. Queridos, eu quero te conectar ao que nós estamos vivendo nesse mês. Eu quero te conectar ao que nós estamos vivendo como visão, revelação e direção de Deus. Nesse mês de outubro, nós vamos viver no final o nosso congresso Maturidade, como já ouvimos, o qual vem literalmente para impactar as nossas vidas, a ponto de crescermos em Deus.
Só que ao longo dos domingos, nós estamos também compartilhando sobre nós, sobre a nossa missão como igreja do Senhor. Então nós sabemos, e o nome não deixa isso se perder, que como o nosso nome é Comunidade Evangélica Cura, nós temos uma missão clara. Nós somos chamados por Deus para curar pessoas, curá-las por inteiro, a partir de um encontro com Jesus. E essa missão, ela exige pilares para que consigamos transformar, através do agir do Espírito Santo, a vida de outras pessoas, para que uma vez curados, eles façam parte conosco e venhamos a curar, curar e curar, transformando pessoas. E nós aprendemos que estamos entendendo que essa missão pode ser feita através de 4 pilares, 4 palavrinhas. Domingo passado, conversamos sobre a primeira, mas vamos repetir. Qual foi a palavra e o tema que conversamos domingo passado? Quem lembra? Amor. Então, nós acreditamos que podemos transformar pelo amor, através da família, adoração e discipulado. Aí agora a gente repete para ver se vocês estão aprendendo. Qual é a primeira? Através do? De novo, que fica mais bonito. Do? Viu? Qual é a segunda? Terceira. E quarta. Ou seja, aprendemos domingo passado que Jesus ensinou que toda a lei dependia de amar ao próximo como a si mesmo, mas principalmente a Deus acima de todas as coisas. Hoje nós vamos conversar sobre um dos mais belos projetos do Senhor, que é família. Mas acreditamos também que vivendo em adoração constante, juntos individualmente, e dedicando a vida a seguir Jesus, e nesse processo transformar para que outros sigam Jesus, nós conseguiremos cumprir nossa missão como igreja. Hoje nós vamos focar nessa letra F, que é família. E é interessante, queridos, porque o nome que nós temos é Comunidade Evangélica Cura. Uma comunidade é formada por pessoas, e não existe uma comunidade de um só. Eu não sou uma comunidade sozinho. Logo, o próprio nome já escancara que nós somos um grupo de pessoas. Mas como grupo de pessoas, poderíamos nos relacionar de várias formas. Poderíamos ser só torcedores aqui, ou seja, nos reunimos para torcer pela cura. A gente vai lá curar, todo mundo bandeirão, cura, cura. Poderíamos ser torcedores. Poderíamos ser apenas frequentadores, ou seja, a cura é um lugar que eu vou embora e quando eu quiser eu volto. Poderia ser somente um lugar de relacionamento social, quase que um clube. A gente vai, se diverte num churrasco, depois vai embora. Vai ver um filme, depois vai embora. Só que Deus não nos chama para esse tipo de relacionamento. Essa comunidade, Deus chama para viver como uma família. Então, o nosso objetivo é, a partir daquilo que Deus revelou, entender esse projeto que está desde a criação, que é a família. E esse projeto família não é só quem se reúne na sua casa, mas nós somos uma família. Então, você não está sentado ao lado de uma pessoa estranha. Você está sentado ao lado de alguém que é família com você. E é sobre isso que temos que aprender. O que é ser família? E agora eu tenho certeza que você já abriu o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Amém? A Bíblia diz assim, queridos: assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas são concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Não feche esse texto que a gente vai ler um pouco mais sobre ele. Mas Paulo, ao explicar para a igreja em Éfeso e declarar a identidade que eles agora tinham, depois de mudarem de vida, ele fala: olha, agora vocês não são mais viajantes nesse mundo, que estão por aí procurando um lugar, uma existência. Não, agora vocês têm uma identidade. Vocês fazem parte de um lugar diferente, que é o reino dos céus. E vocês têm uma nova forma de se relacionar. Vocês são família. Só que esse projeto de família, ele começa lá na criação. Se nós lembrarmos, quando Deus cria a humanidade, ele cria homem e mulher. Mas é interessante porque quando Deus cria homem e mulher, ele já tem um propósito para aquela família.
Deus, ele é tão maravilhoso que ele já se relacionava entre si como família. Tanto é que Jesus, enquanto esteve entre nós, chamava Deus de... Vamos de novo, que ó, Rosinete fez a pergunta assim, rapaz, pergunta difícil. Enquanto Jesus esteve entre nós, como que ele chamava Deus? Pai. E ao chamar Deus de Pai, ele está falando sobre família. Então, quando Deus cria a família, ele cria para que a família se relacionasse com ele e entre si, assim como perfeitamente Jesus, Deus e o Espírito Santo se relacionavam entre si. Pastor, o senhor não está inventando isso não, porque é bonito isso. De onde você tirou isso? Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Essa oração de Jesus fala das expectativas dele. E no versículo 21, Jesus fala um pouco sobre essa expectativa de um relacionamento perfeito, de uma família. João, capítulo 21, capítulo 17, versículo 21. Isso quer dizer, queridos, que desde a criação, a expectativa é que tivéssemos um relacionamento perfeitamente equilibrado, que nós tivéssemos uma unidade com Deus, para que tivéssemos próximos dele como Pai. E Jesus, revelando esse propósito, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Repara, querido, Jesus diz no versículo 21, que ele deseja que os seus discípulos, a sua igreja, seja uma unidade, assim como ele e o Pai são um. Para que essa igreja seja um com Deus, a ponto de que se relacionem perfeitamente em amor. A ponto de que se olhe para a igreja e se encontre um lugar onde o amor nos conecta como família. Acontece, queridos, que esse plano perfeito, essa bênção perfeita da família, ela teve uma ruptura. No início, a primeira família decidiu romper com esse princípio. E ao romper com esse princípio, nós fomos afastados. E desde então, a família vive dificuldades entre si e no seu relacionamento com Deus. Porque quando acontece do homem, Adão, e a mulher Eva pecar, acontece a consequência desse pecado. E dessa consequência, a humanidade agora trabalharia com muito esforço para se sustentar. Haveria inimizade entre eles, homem e mulher. E o pecado agora entraria e destruiria essa natureza perfeita, a ponto do que hoje, se nós olharmos a sociedade, conseguimos ver claramente os efeitos disso. E nós percebemos, queridos, que quando a coisa aperta, as ideias, os movimentos, são contrários à família, que é um projeto de Deus. Ideias contrárias às crianças, ideias contrárias a gênero, ideias contrárias a posicionamentos, ideias contrárias à criação, ideias contrárias do que é certo ou errado, sempre ataques diretos contra a família. Porque quando no início a primeira família se afasta de Deus, é criado um buraco entre Deus e essa família. E aí nós temos um problema. Porque se a história parasse ali, terminaria num recorte, onde a família está longe de Deus, fora da presença, fora desse amor perfeito, fora desse lugar com o Senhor. E nós veríamos uma criação caída eternamente. Só que a história,
A palavra de Deus revela a história de um pai que, ao ver essa família ser afastada, retirada, distante, traça um projeto. E esse projeto é um resgate da família. Então a Bíblia, ela revela um plano para que as famílias venham a ser redimidas, reencontradas, retiradas desse lugar de distância e recolocadas num lugar de amor. E isso é o que a Bíblia vai narrar. Pastor, cá para nós, por que você está contando essa história que já é conhecida por nós? É porque talvez você não esteja percebendo o rumo das coisas para que a sua família seja transformada e para que nós venhamos a viver como família. E se você não percebe que esse é um plano muito grande, é um plano que começa quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, saia da tua parentela. Abraão, eu tenho um projeto para que todas as famílias sejam abençoadas. Se você não percebe que um povo foi escolhido por Deus, para que desse povo nascesse o Redentor, se você não percebe que você foi salvo para ser família, você vai perder a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para você. E eu estou falando da sua casa. Jesus se entregou para que uma vez que você fosse transformado, a sua casa também fosse alcançada. E uma vez que a sua casa fosse alcançada, nós nos reuníssemos como uma grande família. Uma família espiritual, onde somos todos adotados. E nós temos um único Pai. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, então, é ser quase que uma expressão viva de adoção. A nossa missão é, uma vez que olhamos Deus como Pai, correr para os braços dele. E uma vez que eu estou nos braços do Pai, é olhar para outros e falar: opa, existe um outro lugar. Existe mais espaço para outros filhos. Porque Jesus nos adota. Ele pagou o preço para que fôssemos filhos. A Bíblia diz, no primeiro capítulo de João, você não precisa abrir, que Jesus veio para os que eram seus. Mas aqueles que eram seus não o quiseram, o rejeitaram. Então ele deu poder para que todo aquele que nele cresce fosse chamado filho de Deus. Então a nossa identidade, que vem pela fé, pela qual nós deveríamos nos orgulhar, é ser filho de Deus. Eu sei que às vezes você, quando se apresenta, se orgulha pelo emprego que você tem, pela conquista que você tem. É natural. A gente vai quase que ler o currículo. Quem é você, Rodrigo? Não, eu vou falar: eu sou pastor, eu sou casado com Estela. Você vai apresentar muitas coisas, mas nós muitas vezes esquecemos que no centro disso tudo, a primeira coisa que deveria pulsar é: quem é você, Rodrigo? Eu sou um filho de Deus. Quem é você, Felipe? Eu sou um filho de Deus. Quem é você, Catarina? Eu sou uma filha de Deus. Quem nós somos? Nós somos os filhos e filhas que Deus escolheu adotar. Deus escolheu, conhecendo cada um de nós. Deus escolheu, sabendo de nossos pecados, de nossos erros, de não merecermos, das nossas escolhas, conhecendo o nosso coração e pensamento. Deus escolheu entregar o seu Filho, para que pudéssemos virar a página, mudar de história. E se uma vida inteira antes eu era escravo do pecado, eu vivia distante, sem identidade, eu não pertencia a nada, agora eu pertenço à família de Deus. Isso é um propósito. Isso significa não apenas ser família na sua casa, mas se relacionar como família na igreja. E isso deve mudar tudo. Então você começa a perceber, queridos, que no plano da história, a família tem uma prioridade nos relacionamentos. Então nós não podemos pensar diferente. Nós não podemos nos posicionar de forma diferente. E é interessante, queridos, e é muito bom quando Deus faz coisas que só na hora que acontece você percebe assim: ah, Deus preparou para que fosse assim. Porque não havia sido combinado, por exemplo, com Jô e Felipe, que hoje o tema seria família. Apenas aprove que Deus apresentasse o próprio projeto dele de forma clara,
no dia que Ele queria falar conosco sobre família. Então, queridos, não perca isso de vista. Você não está aqui como se fosse apenas um membro registrado numa instituição. Isso é uma formalidade, existe uma importância disso, mas isso não é fundamental. Nós não estamos aqui como apenas espectadores de um momento coletivo, não, nós somos família. E tudo bem se vocês estão chegando hoje, tudo bem se vocês estão conhecendo essa família pela primeira vez, nós somos família. Logo, na família vive o amor, vive o que aprendemos, vive o amor perfeito. Então nós conseguimos entender que ao longo da história, Deus está chamando para que o seu povo seja família. E sendo família, conviva em amor, conviva perfeitamente. E eu queria que nós voltássemos ao texto de Efésios, capítulo 2, versículo 19, para que, entendendo que Deus nos chama para ser família, nós pudéssemos observar o que existe nessa família do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Amém? Então, vamos ler do versículo 19, e aí nós vamos até o final do capítulo, para nós vermos um pouco mais dessa identidade. Assim vocês não são estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então repare, queridos, que esse texto, ao falar sobre a identidade da igreja e chamá-la de família, ela aponta algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, ela aponta de forma bem clara que a igreja, ela é a habitação de Deus. Ou seja, a igreja é aonde Deus escolhe morar, e faz todo sentido. Faz todo sentido que o pai decida morar com os filhos. Faz todo sentido que o pai crie um ambiente aonde ele, como pai, se relaciona com os filhos, e os filhos se relacionam entre si. Então a igreja é a habitação de Deus, e a igreja é formada por pessoas. Essa comunidade, os filhos, são pessoas, não é pedra, não é nome, não é um registro civil. Aonde Deus habita é na união de pessoas. Então, se nós afirmarmos ou cantarmos que Deus está aqui, tão certo quanto o ar que nós respiramos, não é por causa de um endereço, não é porque no GPS divino hoje, ele pediu um Uber celestial e caiu aqui no endereço, mas é porque a igreja está aqui. Se nós estivéssemos nos reunindo em um lugar diferente, na rua ou lá na esquina, Deus estaria na igreja onde Ele habita. Então nós somos igreja, e Deus decidiu que essa igreja seria a habitação do Senhor, mas é a família toda, e de forma nenhuma um de nós isolado. Deus também diz, através da revelação, que nós somos cidadãos de algo santo, que nós fomos separados, que nós fomos dedicados. Santidade significa ser exclusivo. Ser exclusivo é ser de apenas um. Nós não somos qualquer família, nós somos a família de um único Deus. E nós não somos morada de qualquer Deus, nós somos morada do Deus que criou todas as coisas, do Deus que reina sobre todas as coisas, do Deus que conhece a sua existência, do Deus que nos ama e que nos conecta. Logo, nós somos exclusivos dele. Não há espaço para outra coisa senão Deus habitar na igreja. E a Bíblia também revela que essa família tem um padrão.
Se você olhar no versículo 20, a igreja, ela está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo o fundamento, é Jesus. Apóstolos e profetas apresentam e ensinam Jesus. É como se o pai dissesse, aqui na casa dele, aqui na casa de Deus, as regras são o que o próprio Deus ensina. Então, como que eu sei como me comportar sendo igreja? Basta que eu me comporte como Jesus. Basta que eu ame. Pastor, por que o Senhor está falando sobre a habitação do Espírito? Por que o Senhor está falando sobre exclusividade? Por que o Senhor está falando sobre um comportamento como Jesus? Porque eu acredito, queridos, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que hoje nós vivamos um período aonde nós somos talvez ótimos em ser família espiritual, e talvez nós tenhamos deixado a desejar em ser família dentro de casa. E a análise é simples. Eu posso talvez chegar aqui e prestar um culto maravilhoso ao Senhor, com uma habitação espiritual. Eu posso chegar aqui com um sorriso no rosto. Eu posso chegar aqui e abraçar cada um. E olha, queridos, cada vez que vem mais gente, é mais abraço. Você já fez a conta? No final do culto é abraço, abraço, a gente vai, se abraça, fica feliz, canta, pula, faz tudo, fica feliz. O culto no final não termina, vai trocando música, aquela coisa maravilhosa. Eu posso aqui respeitar autoridades, respeitar limites, respeitar direcionamentos, amar, dar sorriso para Isadora, dar sorriso para Marcelo, para todo mundo, ser feliz. Aqui eu sou santo, aqui eu sou exclusivo, aqui eu me visto até mais bonito, eu faço tudo aqui. E pode ser que na nossa casa não seja da mesma forma. Sendo que na nossa casa só mudou o endereço físico, mas o endereço físico não nos define. Somos nós mesmos. Ou seja, se nós como igreja não nos preocuparmos como deve ser um pai, como deve ser uma mãe, como deve ser um homem, como deve ser uma mulher, se não nos preocuparmos como deve ser um filho, uma criança, o mundo vai ensinar como deve ser. E quando o mundo ensinar como devem ser os homens, veremos índices de violência aumentando. Veremos cada vez mais problemas na sociedade, porque não educaram uma criança o que é respeitar e amar a sua esposa, a sua casa. Nós veremos mulheres que por talvez não aprenderem antes, vão aceitar coisas, ou vão deixar de viver aquilo que Deus quer para elas. Nós teremos crianças rebeldes, nós teremos adolescentes que vão morrer nas escolas, teremos jovens que vão se perder nas universidades. Se nós não entendermos que a nossa missão vai além de um endereço, e além de tão somente família espiritual, mas se preocupar com as casas, o mundo vai se preocupar. E se o mundo se preocupar, nós estamos perdidos. Se a igreja não tiver nessa batalha, já existe todo um sistema, um mundo que jaz no maligno, onde preceitos querem destruir a família. Porque desde o início a palavra revela, Satanás, porém inimizade entre você e a mulher, você vai morder o calcanhar dela. Ele ataca a família. E não é somente um ataque que eu só consigo perceber se eu estiver super antenado espiritualmente. Você consegue perceber claramente quando algumas decisões acabam com a paz da sua casa. E se você não travar essa batalha, querido, você está perdendo um propósito. Mas a igreja não vai deixar essa batalha de lado. A cura não vai deixar de travar essa batalha. Aqui nós vamos nos esforçar pelas crianças que estão lá sendo cuidadas e adorando o Senhor. Pelos adolescentes que estão sendo cuidados, pelos jovens que estão sendo cuidados, pelos homens e mulheres, pelos anciãos. Não será uma batalha que deixaremos de viver. Não porque é uma visão bonita, não porque o pastor Rodrigo um dia disse, mas é porque Deus revelou que queria que todas as casas fossem abençoadas. Então, se Deus disse que todas as casas serão abençoadas, nós vamos viver até que todas as casas sejam abençoadas essa batalha. Então, família é propósito, família é missão. E eu já chamo a sua atenção para pensar na sua casa. E tudo bem, se você ouvindo isso pensar assim, calma aí. A minha casa hoje, não sei se está sendo a habitação do Espírito Santo, eu acho que tem outras coisas se renando. E tudo bem se você perceber hoje,
que na sua casa ela não é exclusiva ao Senhor. Tudo bem se você perceber hoje que a forma de viver na sua casa, o ambiente, as regras, não estão alinhadas com Deus. Que isso, pastor? Como assim tudo bem? Porque hoje o Espírito pode estar te falando coisas que você tem que mexer. Desde a forma como você dá bom dia, até a forma como você termina o dia, como você almoça, como você presta reverência e respeita a sua casa, como você obedece limites. E tudo bem se você percebeu hoje, porque o Espírito está falando. O problema é você perceber hoje, ignorar, ir para casa e viver tudo igual. Tem uma frase do Einstein que eu acho muito genial. Ele era inteligente. E ele disse que loucura é querer resultados novos fazendo a mesma coisa. Você não vai ser um melhor marido se você continuar fazendo as mesmas coisas. Você não vai ser um melhor pai se você continuar fazendo as mesmas coisas. Você não vai continuar sendo, não vai ser uma melhor mãe se fizer as mesmas coisas. Uma melhor esposa. Você não vai ser um filho ou uma filha fazendo as mesmas coisas melhor. Você não vai mudar se não mudar o seu comportamento. E eu amo o Senhor Jesus, porque Ele fala, mude, mas Ele participa da mudança. Nossa, seria aceitável que o Deus que está sobre todas as coisas falasse, mudem, e a gente tivesse que virar Pedro, né? E o medo de falar Pedro e ser agora Marcos, e jogar o nome Pedro. Aí Pedro, Deus fala assim, Pedro, você vai mudar e vai ser um pai melhor, um homem melhor, se vira aí, e vai embora. A gente, poxa, Deus deve estar ocupado, tem muitas coisas para fazer, tem que governar o mundo, mas Deus fala assim, Pedro, você vai ser diferente, e eu estou nesse propósito. Eu quero te tornar alguém diferente. Eu quero fazer novas todas as coisas. Eu quero transformar o seu coração. Deus não nos chama para mudar a nossa família sozinhos. Ele chama para fazermos parte disso na nossa família. Então o lugar onde a sua missão precisa ser travada é na sua família. E é o pastor que está falando. Olha só, eu poderia falar assim, não queridos, preste atenção, briga e usa todo o seu tempo aqui, nessa localidade, usa aqui, mas não, eu estou falando, briga para que a sua família seja exclusiva do Senhor. Use o seu tempo, as suas orações, se dedique para que a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Porque não adianta vencermos por 20 anos uma luta nesse lugar quando nos reunirmos e a nossa casa está perdida. Porque na sua casa Deus já colocou um missionário. É você. Na sua casa eu posso ir lá, eu posso visitar a irmã Inéia, posso visitar a pastora Marta, posso visitar o Daniel, eu posso ir. Mas nessa casa Deus já levantou alguém. Ele já chamou para ser luz. Mas pastor, é difícil sozinho. Ah, mas você não precisa fazer sozinho. Aí entra a igreja. Aí entra o dia que Felipe falar assim, pastor, deu ruim, me ajuda, bora. E vai ter um dia que eu vou falar assim, Felipe, deu ruim, aí Felipe, bora. Jô, libera para você me ajudar. Né, Jô? Eu já vou falar assim, libera. Aí entra a cooperação. Ser igreja é se multiplicar, é estender. Só que a Bíblia ela é muito séria quanto àqueles que desistem da sua casa. Você pode abrir a sua Bíblia. Na verdade, para você não sair de Efésios, vou pedir para projetar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem está na transmissão é Clarinha, né? Na mídia é ao contrário. Já ia falar que na mídia está uma pessoa lindíssima, que a minha esposa está lá. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Olha isso, tá? Preste atenção. Você pode ser diácono, líder de jovens, você pode ser pastor da igreja, você pode ser quem for. Se você chegar na sua casa e não estiver brigando, batalhando e cuidando, você está negando a sua fé. O que isso me mostra? É que o cristianismo é uma fé que pensa na família. Porque quem não pensa na família nega. Ou seja, não querer que a sua família seja abençoada é negar a sua fé. Lutar pela sua família é ter uma verdadeira fé. É isso que Paulo ensina a Timóteo. Então família não é simplesmente um pilar que é bonito a gente botar como bandeira.
Apesar de você talvez ter escutado como bandeira política pensar na família, apesar de você procurar influências que estão querendo falar sobre família, o principal lugar onde você escuta sobre família, porque foi Ele que criou a família, é aonde Deus fala. Porque Ele é o Criador, e se tem alguém que quer que a família seja transformada e alcançada, é o Senhor Jesus. Ele não abandona as famílias, Ele é presente. E é esse lugar onde vai sair formas de alcançarmos as nossas casas. Vocês estão aí, né? Só para saber, só para saber. Ah, que coisa ficou feia, vocês ficaram quietos agora, o que eu faço? Eu corro, eu não falo. Mas pastor, bonito, tá? O senhor está animado. E aí? Como que eu coloco isso em prática então? Como que eu faço para que a minha família mude? Para isso começam alguns comportamentos a mudar. Primeiro, a Bíblia diz sobre 2 irmãos lá no início, onde por causa de inveja, um mata o outro. E aí quando Deus pergunta ao que sobreviveu, que matou o irmão, pergunta assim, cadê Abel, Caim? Caim responde assim, ema, cada um com seus problemas. Não é da minha conta, por acaso sou eu guardador do meu irmão? A Bíblia conta em um momento da história, aonde Jacó, o mais novo, ele queria o que era do irmão, e fez de tudo para roubar o que era do irmão, e causou uma ruptura na família. A Bíblia conta numa parábola muito bonita, que um pai tinha 2 filhos, e um se perdeu, e o outro continuou vivendo normalmente, trabalhando na fazenda, todos os dias, porque o que ele tinha não se perdeu, a não ser o irmão. E quando o irmão voltou, ele ficou furioso, por causa de um animal que usaram para a festa. A Bíblia narra uma família onde o mais novo, José, tinha sonhos. E ao sonhar, ele disse assim, olha, eu sonhei que todos os meus irmãos vão se render aos meus pés. Ele todo feliz com os sonhos, irmãos, é nada. Prenderam, quiseram matar. Um foi um pouquinho mais sensato, falou, mata não, joga num buraco e vende como escravo. Nossa, que solução. A Bíblia mostra situações familiares que não estão conforme a vontade de Deus. O que eu preciso fazer para que isso não aconteça é ser diferente. Ou seja, na sua casa, você é guardador do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa. Você é responsável. Não porque você é dono, mas porque você entendeu primeiro. Se a pessoa que ainda não entendeu que a vida dela precisa mudar, não estiver fazendo nada, você que entende também abandonar, o único caminho é morte. Mas você pode pagar um preço de amor, um preço de oração, um preço de estar ao lado. Na família que Deus é centro e Deus habita, não existe uma inveja, não existe um sentimento que seja contrário à sua família. Na família que Deus habita, você não trabalha normalmente enquanto o seu irmão, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu parente está perdido, porque você não consegue viver normalmente enquanto a bênção de Deus não se compartilha com outros. Ou seja, você é alguém que está inconformado com essa situação. Então, nessa família onde Deus abençoa e é presente, nós somos inconformados. Nós não queremos que as coisas continuem e dedicaremos o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas orações, as nossas palavras à nossa família. Mas tem coisas que você vai ter que dedicar à sua família que são dolorosas. Sabe o que é? É ter razão e ter que ficar quieto. É ter razão e ter que sair do lugar. É ver o seu familiar sujo e distante do Senhor e abraçar a si mesmo. É engolir o choro, é chorar sozinho, é doer o joelho em oração, é o tempo que o processo leva, é ser mal falado, é ser humilhado. Existe um preço para que a sua casa entenda quem é o Senhor, e o tempo disso pode ser variável. Mas só tem uma coisa que não pode acontecer: se você que é do Senhor abandonar, quem da sua casa vai assumir as rédeas? Começa por você. Você é a porta de entrada para que Deus esteja ali. Ah, mas pode demorar. Pode ser que demore. Ah, mas vai levar um tempo, é doloroso. Eu não estou falando que é fácil. É por isso que nós precisamos também nos relacionar como família.
Porque quando tiver difícil para a Catrina, ela tem que encontrar pessoas que saibam da dor dela e a consolem. Nós precisamos nos encontrar um lugar que nós nos amamos, nos suportamos, e não é suportar de nossa, André é muito chato, eu vou suportar. Não, é suportar de aguentar, é de dar suporte para que a pessoa continue, é respeitar, é servir uns aos outros. Isso significa, queridos, que nós não somos um grupo que desiste de pessoas, nem aqui dentro, porque nós somos família. Se você não desiste do seu irmão de sangue que mora na sua casa, não vai ser na sua família espiritual que você vai passar a desistir. Se você acha que casos perdidos não entrarão por aquela porta, você está errado, porque algum dia você também foi caso perdido, e nessa família não há caso perdido. Só há caso perdido ainda, mas Deus encontra tudo, querido. Deus encontrou uma ovelha quando ele tinha 99, Deus encontra dracma em casa, Deus encontra filho, Deus nos encontrou, e você sabe de onde você saiu para Deus te encontrar. Nós sabemos exatamente quem nós éramos antes de ser filhos. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos contrários a Ele, nós não tínhamos uma vida plena, perfeita, feliz, não, mas Deus adotou o inimigo e transformou em filho, e agora você vai chegar aqui e vai me dizer que você vai desistir do seu irmão? Então você não tem amor, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ser família, querido, não é apenas uma modinha, ou uma forma bonita de se expressar. Você não fala assim, boa noite meu irmão, boa noite a minha irmã, só para ficar bonito, sabe? Eu sei que algumas coisas que a gente fala é corriqueiro, tipo, paz do Senhor, Deus te abençoe, boa noite irmão, mas isso não é para ser corriqueiro, isso é para ser uma verdade no nosso coração. Então quando a minha irmã sofre, eu sofro, eu fico triste se Fernando estiver triste, se meu pai estiver triste, se minha mãe estiver triste, eu fico. Então eu tenho que ficar triste quando o Daniel também estiver triste. Mas eu tenho que me alegrar com o que o Juan está alegre, eu tenho que me alegrar com ele. Mas é a alegria dele, não, é a nossa, porque nós somos família. Então da mesma forma que você se dedica na sua casa, você é chamado para viver aqui. Você não está sendo chamado para viver de qualquer jeito. Aqui na cura você está sendo chamado para viver vínculo, amor, estar junto, celebrar vitórias, se esforçar, arrumar a casa, ajudar no ministério, orar, se entregar, seja o que for, porque nós somos irmãos. Isso que nós somos como cura. Uma família espiritual que vai se estender à nossa casa, até que a nossa casa seja uma família espiritual e se torne uma família só na igreja. E quando isso acontecer, aí você vai olhar para o lado e vai ver uma outra casa que ainda não é família com você. E aí, como um louco, que tem um amor impressionante, você vai falar, olha ali, existe uma outra família que vão ser meus irmãos. Aí você vai lá. Pastor, de onde que o senhor está tirando essa ideia? Eu sei que você conhece o início do texto, mas talvez você nunca leu o versículo depois. Quer ver? Todas as coisas cooperam para o daqueles que amam e são chamados segundo o seu. E a Bíblia segue. Porque aqueles que de antemão conheceu, predestinou, para que fossem conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. Sabe quando as coisas cooperam para o bem? É quando você ama o Senhor, e já aprendemos isso domingo passado. É quando você está no propósito, e entende que o propósito é que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Então você agora é irmão de Jesus, ótimo, tem muitos ainda. Esse é o propósito, as coisas estão cooperando para o bem disso. A igreja vive para isso. A missão da igreja é aumentar a família espiritual. A missão da igreja é invadir casas, para que toda a terra se encha com a glória de Deus, que toda a casa se encha com a sua fumaça, para que a presença de Deus não se limite a um prédio, no endereço Rua Santo Antônio 144, mas se multiplique nas casas, para que o trono do Senhor não seja apenas numa nuvem elevada, mas em cada uma das residências onde a gente mora, para que quando a gente acordar, não acordemos longe da presença de Deus, para que em nenhum lugar que eu vá, eu saia da presença de Deus, para que toda a minha família viva, do início ao fim, na presença de Deus, para que crianças sejam do Senhor, para que adolescentes nas escolas sejam do Senhor, para que jovens na universidade, no trabalho, nas ruas, na internet, sejam do Senhor, para que casamentos não sejam conformes padrões do mundo, que acabam, começam, terminam, se destroem por qualquer coisa,
mas para que seja eterno, porque esse é o padrão do Senhor, para que famílias se reúnam e vivamos momentos como esse, de consagrar a felicidade de uma família mais e mais, não porque é bonito, mas é porque é o propósito do Senhor. Isso é ser igreja. Então isso é ser cura. E essa é uma missão que essa igreja já tem travado há 12 anos. Então vai continuar travando. Se essa igreja é uma família, ela vai continuar sendo família. Se essa igreja, como dizer, é pequena, a gente vai para frente. Vai continuar sendo pequena e para frente. E nós amamos. Nós gostamos de amar. E vamos continuar gostando de amar como família. Os visitantes chegaram hoje. Os visitantes chegaram um pouquinho antes, já não são mais visitantes. As pessoas que chegaram há tanto tempo. Nós somos uma família que se ama. E esse é o propósito. Mas existe uma coisa, querido, sendo bem franco. Queria convidar o Ministério de Louvor, por favor. Bem franco mesmo. Eu quero que você preste atenção nisso. É bonito ouvir sobre família. É bonito ouvir sobre a missão da igreja. O nosso coração chega a inflamar. A gente já fica como? Ah, rapaz, a gente já fica assim, ó. Agora minha casa vai. A gente já fica até animado, já tá assim, termina, pastor, que eu vou correndo ligar, que eu vou correndo. Tem que comer o cachorro quente antes, leva para sua família, tá vendo? Mas, não, eu vou, agora não. É bonito, infla, a gente anima. Mas tem um problema, queridos. É que nós não podemos viver uma chama que começa e termina. Mas nós temos que viver algo constante. E algo constante tem fundamento. Algo constante é cuidado. Algo constante é um processo. E processo às vezes é doloroso. Por que o processo é doloroso? Eu queria fazer hoje um movimento simbólico. Movimento porque a gente vai se mexer. Preste atenção, hein? Se você está aqui hoje com membros da sua família, da sua casa, família da sua casa, você vai se mover para se reunir com essa família. Tudo bem? Então, por exemplo, tem aqui a pastora Marta, que está aqui a Aline, tem ali Paulinho, vão se reunir. Então, nós vamos ter a reunião das famílias. Se você está aqui sozinho ou um casal apenas, você vai se reunir com outra família também. Por quê? Porque além da nossa casa, somos família espiritual. Então, todos somos irmãos. Ou seja, o que nós vamos nos tornar agora? Grupos que representam a família. E nós vamos viver um momento de oração, intercessão pelas famílias, pela sua família. Então, você pode se levantar, pode se mover. Naturalmente, as famílias aqui de Mariá e Maitê já vão ficar aqui. Não vou pedir para você mover, deixa aqui, cantinho. Então, vai se movimentando. Vai se conectando. Então você que está aqui sozinho ou está em um casal, ou são apenas dois irmãos, junta com o outro, forma um grupo maior. Vamos embora.